pessoal, beleza? Tranquilo? Então, fala aqui o professor Cleverson, do 7º ano. A gente vai trabalhar um pouquinho hoje na geografia sobre a questão da população brasileira. Nós já vimos algumas coisas, algumas características sobre população, e a gente vai focar um pouquinho na do Brasil, beleza? Pessoal, então a população absoluta. Quando nós falamos de população absoluta, nós queremos saber a quantidade exata ou que os últimos dados, censos, estabilizou sobre uma certa população. Por exemplo, o total da população do Brasil é em 211 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Esse ano era para ter um próximo censo, em 10 anos nós temos um censo. Não sei se está ocorrendo, como vai ocorrer, devido a alguns nossos probleminhas, mas em cada 10 anos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que coleta esses dados e dá para nós essa resposta da quantidade total da população, beleza? Então, esses 211 milhões de habitantes são distribuídos em 8 milhões de quilômetros quadrados, que é o nosso território. Pessoal, as características do país populoso. O que é um país populoso? É um país com uma população absoluta grande, ou seja, nós temos 211 milhões de habitantes, nós temos uma população absoluta grande, então nós somos um país populoso. Mas será que nós somos um país povoado? Olha lá, população relativamente grande, ou seja, nós estamos falando da população absoluta. Quando nós falamos da população relativa, nós queremos saber a densidade demográfica. Que nós vamos pegar o que é a densidade demográfica? Dividir o número de habitantes pela quantidade de território, ou seja, pelos quilômetros de território. Então, se nós pegarmos os 211 milhões de habitantes e dividir pelos 8 milhões e alguns quebradinhos lá de território, nós vamos ter uma densidade demográfica de 24,6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é a mesma coisa que você imaginar 26 pessoas em um anão. Brincadeira. 26 pessoas, 24 pessoas e 25, vamos arredondar para 25 pessoas. E essas 25 pessoas estarem distribuídas em um quarteirão, então vai ser bem espaçoso. Então, a partir do momento que nós temos um país populoso, nós já sabemos que nós temos uma densidade demográfica não muito alta, ou seja, estável. O que isso quer dizer? Que nós não temos uma distribuição igualitária, nós não temos uma distribuição igualitária em todo o nosso território. Por isso que nós vamos ter, em média, 24 pessoas por habitante, por quilômetro quadrado. Pessoal, por que nós não temos a maior concentração da nossa população está onde? Localizada onde? Próximas regiões litorâneas, principalmente no sul, sudeste e nordeste. Por quê? Porque vem a questão histórica lá do início da colonização, as primeiras cidades, voltado depois para a questão sudeste da mineração, ao sul, o sul conhecido como descobrimento, ocupação tardia, porque não tinha muito, por ser uma região mais fria, tinha outras características que não vinham no caso. Mas depois que teve alguns problemas, o Brasil começou a investir também aqui no sul, principalmente com a questão das migrações europeias vindo para cá, por ser um clima mais ameno, mais parecido com o clima europeu. Beleza, pessoal? Então, nós não temos uma distribuição. Toda essa questão geográfica que nós temos. Pessoal, alguns indicadores demográficos, nós vamos ter o PIB, renda per capita, taxas de natalidade, mortalidade, taxa de analfabetismo e algumas outras características. O que esses indicadores demográficos vão falar para nós? Eles vão falar como é o país. Isso é como se fosse o nosso currículo. O currículo do Brasil vai trazer essa questão do PIB, Produto Interno Bruto, a renda per capita, ou seja, o quanto o nosso PIB distribuído pela nossa população em média dá por habitantes. Então, as taxas de natalidade, o que quer dizer? Se morrem muitas crianças recém-nascidas, nós estamos com algum problema, principalmente de saneamento, algum problema na saúde que está levando tantas crianças a falecerem, essa taxa de mortalidade infantil. E a taxa de natalidade, o que quer dizer isso? É quantas pessoas nascem, Então, se tem muitas pessoas nascendo, isso também já dá mostra para nós uma característica. Se nós pegarmos os países mais desenvolvidos, a gente sabe que a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade praticamente se estabilizaram. Teve uma queda muito brusca na taxa de natalidade, principalmente depois da entrada da mulher no mercado de trabalho, que a gente sabe disso, E as taxas de mortalidade também, os indicadores para nós que dizem algo sobre o nosso país. Se morrem muitas pessoas, a questão da idade lá das pessoas, a quantidade, quantos anos as pessoas vivem é baixo, então quer dizer que
o Brasil não tem uma boa saúde, uma boa comodidade, ele não consegue, as pessoas não estão vivendo muito, ou seja, não tem uma vida de tanta qualidade. Então, taxa de mortalidade de nascidos, proporção de nascidos vivos, e taxa de mortalidade, proporção de mortos também, beleza, pessoal? Quantos morrem e quantos nascem. À medida que nós vamos desenvolvendo, a nossa taxa de natalidade vai cair e a nossa taxa de mortalidade também, ela vai se estabilizar, vai chegar ao ponto que ela se estabiliza e nós vamos ter uma população adulta e velha muito maior do que de crianças e jovens. Isso é normal, é uma característica de desenvolvimento. À medida que a mulher vai trabalhando, ela entra no mercado de trabalho, ela começa a ter outras características. Ela começa a não trabalhar, pensar mais em ter filhos, porque ela acaba pensando no trabalho, ela mas eu vou ter um filho, eu vou ter que deixar ele sozinho, mas eu não quero parar de trabalhar. Então essas características aí acabam, principalmente que a gente sabe que o preconceito no mercado de trabalho da mulher e do homem ainda tem uma divisão muito grotesca aí que não deveria existir, mas tem, Então às vezes a mulher trabalha, mas ela tem a licença maternidade, mas durante ela estar na licença maternidade, será que alguém não vai se desenvolver, não está se adaptando, está melhorando ali, não consegue ultrapassar o cargo dela, talvez, Então essas várias características que vão dizer do nosso Brasil, beleza? O Brasil a gente sabe que é um país subdesenvolvido, um país que é considerado emergente segundo alguns economistas, ou seja, um país que possivelmente daqui a alguns anos, 50 anos em média, a gente vai ter um país consideravelmente rico. Mas por enquanto é um país subdesenvolvido, beleza, pessoal? Então, um pouquinho da característica da população brasileira. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Tiramos as dúvidas nas lives toda terça-feira, beleza? Beijo, até mais, se cuidem.